Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo ao site do Repórter Diário. Hoje nós vamos conversar com o secretário sindical do PT de Santo André, que também era responsável pelas negociações na Volkswagen, Francisco Duarte de Lima, o Alemão Duarte. Olá, Alemão, muito bem-vindo aos estúdios do RD, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, muito bom. Alemão, gostaria que você começasse essa conversa com os nossos internautas contando um pouco sobre a sua vida, a sua história de vida. Você tem uma história, inclusive, muito ligada à cidade de Santo André, né? Como foi a sua chegada aqui na cidade? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, cheguei em Santo André há 28 anos, né? Então, mais precisamente em 84. E foi nessa cidade que eu iniciou toda uma história de vida, né? E logo em seguida virei metalúrgico, que estou na empresa Volkswagen até hoje, entrei também em 85, e é claro que nesta caminhada de metalúrgico eu acabei vindo para a direção dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? E não é só vir enquanto dirigente, mas vir numa responsabilidade de representar, além da categoria metalúrgica, representar também os trabalhadores na Volkswagen, além da Volkswagen Chieta, que é onde eu trabalho, na Volkswagen no Brasil, que é o Comitê Nacional. Mas logo em seguida eu também assumo a rede sindical mundial, ou seja, viro um representante de uma rede sindical com articulação com os sindicatos e com as centrais fora do Brasil, né? Então as Volkswagen têm empresa em outros países e foi aí que a gente foi além das barreiras, do limite nosso aqui. E eu fiquei também na responsabilidade, além de dirigente sindical, na rede sindical mundial, nessa representação dos trabalhadores da Volkswagen também no mundo. Por que essa decisão de enveredar pelo caminho sindical, por representar os trabalhadores? Porque em determinado momento da sua vida você decidiu, olha, vou ser sindicalista, trabalhar nessa área. Por que essa decisão? Olha, eu quando, em 91, quando o pessoal me chamaram para trabalhar na Comissão Interna de Prevenção de Acidente, na CIPA, eu comecei, com esse olhar do trabalho, dizer que não dava para uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente não trabalhar ligado às comissões de fábrica, à direção do sindicato, que era uma luta de uma organização que teve um início em 82, né? Então são 8 anos depois que eu entro na CIPA e começo a entender que as coisas tinham que trabalhar junto. Eu acho que foi aí onde eu tive um olhar que também tinha que ir além da Comissão de Prevenção de Acidente, ou seja, atuar em outros caminhos, em outras organizações. Como você avalia a questão do sindicalismo no ABC hoje em dia? Você que está há tanto tempo nessa área, essa questão evoluiu, a relação das empresas, dos funcionários com os empresários, dos sindicatos com os empresários, evoluiu nesses últimos anos, pelo que você tem observado? Então, a relação capital e trabalho evoluiu muito. Se você fizer uma análise de quando eu entrei na fábrica e como está a organização hoje na fábrica, teve uma evolução muito grande. Agora, essa evolução também não foi só nos metalúrgicos do ABC, eu acho que em todos os outros sindicatos, né, da região, né? Eu não vou estar aqui mencionando nenhum, mas acho que todos os sindicatos, seja ele de qual central for, eu acho que todos tiveram muito avanço, e avanço no sentido de cada um não trabalhar individualmente, mas acho que os sindicatos avançou muito quando teve toda uma relação de coletividade, de unidade entre os sindicatos, pensando as políticas junto para melhorar o ambiente de trabalho, melhorar também as reivindicações e as questões dos trabalhadores, o desejo das reivindicações dos trabalhadores. Eu acho que essa unidade dos sindicatos, de ter pauta em comum, eu acho que foi a grande sacada e o grande avanço dos sindicatos. Há quem aponte essa atuação forte do sindicalismo no ABC como um dos motivos para a fuga de algumas empresas aqui da região. Você concorda com essa avaliação? Eu acho assim, depende, porque tem que perguntar para algumas empresas que pensam da saída por que veio, né? Então, se veio para o ABC, porque também tem resultado no ABC. Agora, nós também pensamos numa política de uma central também nacional, que a gente possa ter
a mesma reivindicação que possa ter no ABC, que ela vale para o país. Eu acho que essa é a grande sacada do grande debate que tem hoje nas centrais sindicais de pensar uma política para o país. Se pensar a política para o país, precisa pensar em incentivos fiscais também, porque às vezes as empresas saem mais pelo incentivo de outros municípios do que pela questão da luta sindical. A luta sindical apresenta isso. Dentro da Volkswagen, quando a Volkswagen pensou em fechar, foi olhar um movimento sindical, trouxe alternativa para dizer da importância de ter a fábrica e aquilo que eles falavam de ter 8 mil trabalhadores, hoje a Volkswagen ainda tem quase 15 mil trabalhadores. Agora, entre as várias ações que você implementou nesse período de história aqui em Santo André, está uma atuação no MOVA, no movimento de alfabetização. Gostaria que você contasse um pouco para o nosso internauta como foi seu trabalho à frente do MOVA. Então, o movimento de alfabetização jovens e adultos do ABCD-MRR, ela começou com o Luiz Marinho como coordenador, depois o Tarcísio Século, em seguida o Lulinha e aí depois Paulo Dias, e eu acabei assumindo esta pasta no sindicato. Bom, quando eu assumi essa pasta, eu percebi a importância de trabalhar regionalmente, trabalhar todas as cidades, porque o índice de analfabetismo em Santo André ainda é muito grande. Agora, é um índice que a gente ainda tem algo que precisa descobrir, que é qual é o índice de analfabetismo funcional. Como é que a gente também dá de conta disso? Quer dizer, aquela pessoa que ela lê, mas não entende o que está sendo lido. Lê e não consegue interpretar, não consegue entender o que está lendo, E uma porcentagem alta de quem não sabe nem ler. Então, como que o gestor público dá de conta disso? E o MOVA é algo que me identifiquei muito em virtude da minha própria história, uma história de 20 anos que eu não sabia ler e escrever, e de uma história que me identifica o tempo inteiro, e também porque o MOVA é um movimento de alfabetização de jovens e adultos que trabalha muito ligado ao nosso educador Paulo Freire, que é um companheiro que tem toda uma história nesse movimento, e é por isso que eu me identifico muito mais com o MOVA, com o movimento, do que o próprio EJA, que é a educação de jovens e adultos. Então, acho que o MOVA, ele não fez, ele faz e vai fazer sempre parte da minha vida e da minha história. Esse período da sua vida em que você ainda não era alfabetizado, coincide com o momento que você veio para Santo André? Foi aqui na região que você aprendeu a ler e escrever? Sim, eu até os 20 anos, ao chegar em São Paulo, eu não sabia ler e escrever. Foi chegar em Santo André que eu comecei a olhar para os lados e entender que as pessoas precisavam ler e escrever. E foi assim que eu iniciei numa escola Nelson Cardim de Brito, em Capoava, e foi dali que eu acho que iniciou essa segunda história minha, que é estar estudando ainda até hoje, concluindo minha pós-graduação em Direito Administrativo Público este mês. Eu acho que essa os 28 anos de história enquanto educação. Queria que você contasse também um pouco da sua história antes de chegar em Santo André, de onde você é, qual a sua origem, como se deu essa sua vinda aqui para a região do ABC. Bom, eu sou lavrador, agricultor, então eu deixei de estudar aos 6 anos de idade para trabalhar na agricultura com meu pai. E deixei porque meu professor me bateu, eu não podia aceitar que a ditadura militar, que estava muito presente aqui em São Paulo, mas que a ditadura militar pudesse chegar a 3 mil quilômetros daqui. E foi assim que eu enxerguei sem saber o que era a ditadura militar. E foi assim que eu parei de estudar porque meu professor me bateu, apesar de um professor que está vivo ainda, eu adoro ele, eu gosto muito dele, todas as vezes que eu vou passear lá, eu vou na casa dele. Porque eram momentos da história. Então foi assim que eu tive toda uma história lá no Nordeste. Vim para cá em 84 porque sou caçula de 16 irmãos e irmãs. Então, e vim por vontade dos meus irmãos, E ao chegar aqui, vim com muitas dificuldades, não conseguia saber pegar ônibus. E ao chegar aqui, a dificuldade também aumentou, porque eu pegava ônibus pela cor do ônibus, Então, se o patrão, dono de empresa, eventualmente pintasse o ônibus de outra cor, eu pegava o ônibus errado, Então, acho que esse é um resumo aí dos 20 anos de onde eu nasci, me criei para chegar na cidade grande, cidade de São Paulo, e aqui nessa cidade de Santo André. E você, inclusive, está elaborando um livro que vai ser lançado em breve com a sua história, O que você pretende
abordar nessa publicação que está sendo elaborada? O livro inicia o primeiro capítulo falando da minha chegada aqui em São Paulo, e aí passa por toda essa história dos movimentos, passa também pela questão não só dos movimentos sindicais, mas o movimento popular, a questão do alemão, que também já foi presidente de bairros, já trabalhei em conselho de saúde, enquanto munícipe, enfim, conto um pouco essa história, e depois dessa história eu volto para um outro capítulo, que é a história de como se deu tudo isso, né? Onde eu nasci, a grande seca do Nordeste, que foi de 69 a 75, e eu tinha apenas 5 anos de idade. Então, como que eu trabalho também essa lógica, e dentro do próprio livro tem várias pessoas e vários depoimentos, né? Que conheceu essa passagem da minha história e que comenta também sobre os meus comentários do livro. Então vai ter várias imagens também das pessoas fazendo esse comentário, né? E para mim é um livro que eu abri agora, mas eu tenho já uns 4, 5 anos que eu estou trabalhando nele, e agora vai ser concretizado, porque é meta, eu quero fazer o lançamento no primeiro sábado de novembro. Já tem data marcada, então? Sim, primeiro sábado de novembro, o lançamento aqui, no último sábado de novembro na minha cidade, em Vaze Alegre, no Ceará. Uma curiosidade, esse nome alemão surgiu aqui em Santo André, ou você já veio do Nordeste? Esse nome alemão surgiu no dia 14 de março de 1985, quando eu entrei na Volkswagen. No primeiro dia? Já foi apelidado. Isso aí. Tá certo, então. Nós conversamos com o Alemão Duarte, Francisco Duarte de Lima, ele que é secretário sindical do PT de Santo André, está lançando um livro aí ainda este ano contando a história de vida aqui na cidade, e que também estava como responsável pelas negociações da Volkswagen. Alemão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios do RD, um forte abraço e até a próxima. Eu só tenho que agradecer muito a todos vocês do RD, acho que é repórter diário com muita responsabilidade naquilo que escreve, e eu acho que vocês estão de parabéns e estamos sempre presente na hora que vocês também precisar. Eu acho que vocês merecem todo o respeito de todos os munícipes de Santo André. Muito obrigado novamente, e também agradecemos a você, caro internauta. Continue acompanhando os vídeos, as reportagens do Repórter Diário através do site repórterdiario.com.br. Um forte abraço e até a próxima!